Olá, boa noite. São 7 horas e 37 minutos. O Senado agora está no ar. O Congresso entrou hoje com 2 ações no Supremo para tentar impedir a mudança no número de deputados federais. Senado e Câmara questionam a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que alterou o tamanho das bancadas em 13 unidades da federação. O cálculo, com base no número de habitantes, não era refeito há 20 anos. É a segunda vez que o Tribunal Superior Eleitoral tenta mudar o tamanho das bancadas estaduais. A primeira foi no ano passado. Pela resolução desta semana, o TSE reduz o número de parlamentares em 8 estados. Paraíba e Piauí, 2 cada. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ficam com 1 deputado a menos. 5 estados ganham. Pará, 4, Ceará e Minas Gerais, 2, Amazonas e Santa Catarina, 1. O Congresso é contra e entrou na Justiça para tentar impedir a mudança. Numa ação declaratória de constitucionalidade, a mesa do Senado pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça um decreto legislativo aprovado em 2013. O texto anula a primeira resolução do TSE e mantém o número de deputados. A competência é do Congresso Nacional em fixar a quantidade de membros de cada estado na Câmara Federal, o que afeta também as assembleias legislativas. O presidente da Câmara também entrou com uma ação no Supremo, mas de inconstitucionalidade. O deputado Henrique Eduardo Alves questiona uma lei de 20 anos atrás que serviu para o TSE alterar o número de parlamentares. É uma decisão que tem que ser rápida, porque estamos com as portas das convenções e nós temos que ter clareza e definição das composições de bancada. E segundo a nossa interpretação do Senado também, apenas por lei complementar, ela poderia ser alterada. O TSE não se pronunciou sobre as ações movidas pelo Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, vai se aposentar em junho. Ele anunciou a decisão ao presidente do Senado. Joaquim Barbosa chegou cedo ao Senado e não quis gravar entrevista. O presidente do Supremo foi recebido por Renan Calheiros e pelos senadores Eduardo Braga e Eunício Oliveira. Ele disse que vai deixar o Supremo Tribunal Federal, comunicou que aquela visita era, sobretudo, uma oportunidade para se despedir. E, como eu disse, nós ficamos tristes porque ele realmente é uma bela referência e a convivência que nós tivemos como representantes dos poderes foi uma convivência muito boa. Renan Calheiros disse ao ministro que o Senado pretende votar o projeto do novo Código de Processo Civil até julho. Isso é muito bom para o Brasil porque é, sobretudo, uma oportunidade para que nós possamos reduzir para metade o prazo dos processos, o tempo dos processos, e simplificá-los. A CPI da Petrobras no Senado ouviu o depoimento do ex-diretor da área internacional da empresa, Jorge Zelada. Ele foi sucessor de Nestor Cerveró, autor do relatório que embasou a compra da refinaria americana de Pasadena. O funcionário de carreira da Petrobras, Jorge Zelada, afirmou que o valor inicial de Pasadena era compatível com o preço de mercado e que a decisão de entrar no negócio também foi baseada em pareceres de consultorias internacionais. Eu não participei nem da negociação, nem da decisão, mas o valor que colocado para os primeiros 50% estava assim. Dentro era compatível com os preços de mercado. Embora fosse diretor da área internacional quando foi realizada a compra da metade restante da refinaria de Pasadena, depois de um processo de arbitragem internacional com a empresa belga Astra, Zelada afirmou que não participou da conclusão da negociação. Jorge Zelada negou ainda filiação partidária e também a interferência de partidos na gestão da Petrobras. Os diretores da Petrobras, né, vamos dizer, dentro da época, assim, todos eles eram funcionários de carreira, né? Então, eu acredito, sim, na meritocracia para você poder exercer esse cargo. Foi um depoimento técnico para complementar, né, um dos eixos da investigação, que é a compra da refinaria.
O relator da CPI, senador José Pimentel, protestou contra a recusa do ministro do Tribunal de Contas, José Jorge, em depor na comissão. Ele integrou o Conselho de Administração da Petrobras e atualmente acompanha processos que envolvem a companhia. Por ofício, José Jorge alegou que ministros de outros tribunais superiores estão dispensados de prestar esclarecimentos. Pimentel pediu à Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre a negativa do ministro em comparecer à CPI. As reivindicações do Bom Senso Futebol Clube chegaram ao Senado. A Comissão de Esporte debateu o descontrole financeiro dos clubes e um calendário de jogos que não sacrifique os atletas. Jogadores do movimento Bom Senso Futebol Clube, formado por atletas profissionais que buscam melhores condições de trabalho, reclamam do calendário dos campeonatos no Brasil. Na Inglaterra, grandes clubes jogam em média 50 vezes por ano. Por aqui, são 68 partidas. Já as equipes pequenas brasileiras, que concentram a maior parte dos 19 mil atletas, jogam apenas 15 vezes. Tem que ser feita alguma coisa para se dar condições desses clubes menores terem mais jogos durante o ano para poder serem autossustentáveis, para poder se manterem? Um time de futebol hoje, 20 atletas. Normalmente, os times de primeira divisão têm mais, em torno de 30 atletas. Mas vamos colocar aí 18, 20 atletas. Muitos meninos da base complementam esses plantéis desses times menores. Mas há um custo de deslocamento, há um custo de comissão técnica, há um custo de hospedagem, há um custo de arbitragem. Isso tudo tem que ser levado em conta dentro de uma mudança de calendário. Nós não podemos simplesmente mudar um calendário e não estabelecer a regra financeira de quem vai pagar essa conta. Na audiência também foi discutida a renegociação das dívidas dos clubes, que apenas no ano passado chegaram a 2,5 bilhões de reais somente com o governo. E 18 dos 20 times da Série A atrasaram salários de jogadores. O governo elabora um projeto de lei de responsabilidade fiscal dos clubes. As dívidas seriam parceladas. Em troca, os times aceitariam regras como o rebaixamento em caso de inadimplência. Não se pode falar em financiamento se nós não alinharmos esse financiamento com uma contrapartida dos clubes na questão da governança, da gestão. A audiência foi fundamental para apresentar os problemas do futebol nacional. O problema do calendário e o problema a reivindicação do bom senso sobre o fair play. Nós percebemos que nós temos o pior calendário dentre todos do futebol mundial. E isto é uma necessidade. Por outro lado, foi apresentado a resistência por parte da CBF em alterar e atender às reivindicações dos atletas apresentadas pelo Bom Senso Futebol Clube. Só falta a assinatura presidencial para que a profissão de motociclista seja considerada uma atividade perigosa, com direito a adicional de 30%. O projeto foi aprovado ontem pelo Senado. Nas ruas, a moto é cada vez mais comum. A frota aumentou 300% nos últimos 10 anos e já chega a quase 20 milhões de veículos. Mas os acidentes com motos provocam mais de 10 mil mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. A cada 20 minutos no Brasil, na vastidão do nosso território, um motociclista morre. A cada 1,5 minutos fica sequelado. O motofretista William conta os perigos de trabalhar sobre 2 rodas. A gente vai para o trabalho e reza para chegar em casa, ver os filhos, ver a família, porque é perigoso. Todo dia tem acidente. A quantidade de acidentes levou o Congresso a considerar a profissão de motociclista uma atividade perigosa. O projeto aprovado no Senado garante adicional de periculosidade aos motoboys e mototaxistas. Na prática, um aumento de 30% no salário desses profissionais. Eles vão poder ter um capacete, poder mudar o pneu da sua motocicleta com mais frequência, colocar sinais para guardar, da direita à esquerda, sinalização. Enfim, poderão ter uma manutenção melhor. Os motociclistas comemoraram a aprovação do projeto que tramitava há 11 anos no Congresso. É benefício para o trabalhador.
entendeu? Então, acho que vai gerar mais emprego, porque os próprios motociclistas que estão no mercado hoje de trabalho, eles estão desanimados, com o salário está defasado. Além dos 30%, eles querem ter direito a se aposentar mais cedo, com 25 anos de serviço. Nesse momento agora o Supremo vai decidir se as categorias que são reconhecidas como periculosidade, se vai ter esse benefício ou não. Há 11 anos, Raimundo Nonato tem uma empresa de motofrete com 80 funcionários. Apesar do aumento de custos, ele é a favor do projeto. Segundo Raimundo, os clientes é que vão pagar essa conta. Taxa de entrega da pizzaria, nas compras da internet vai estar direto lá no fornecedor. Na sanção do projeto, os motociclistas contam com a simpatia da presidente Dilma Rousseff por motos. No ano passado, ela disse a jornalistas que deu um passeio no veículo pelas ruas de Brasília. Ficamos 10 anos nessa luta, estamos esperando aí que a presidenta Dilma faça acontecer, assine para a gente antes das eleições. Dilma, por favor, assina aí. Estudantes da rede pública com restrição alimentar terão direito a um cardápio especial baseado em recomendações médicas e nutricionais. A presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso. O benefício começa a valer em 3 meses. Os doentes de Huntington cobram direitos, principalmente aposentadoria por invalidez. A doença, ainda pouco conhecida no Brasil, foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A doença de Huntington é rara. Uma alteração genética provoca a morte de neurônios em determinadas regiões do cérebro, comprometendo os movimentos, a fala, o conhecimento. O doente passa por momentos de depressão, apatia, agressividade e pode chegar ao suicídio. É hereditária. O risco de portadores do gene transmitir a doença para os filhos é de 50%. Estima-se em 20 mil o número de doentes no país. Na audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais, o desconhecimento da doença pela sociedade foi apontado como um grande dificultador para se avançar em políticas públicas. Os benefícios da Previdência, por exemplo, não alcançam os doentes de Huntington. A minha irmã, doente de Huntington, ela tentou, inclusive na justiça, aposentadoria por doença, tá? Por invalidez. Ela só conseguiu quando ela já estava acamada numa cadeira de rodas, que foi lá que eles viram que eles concederam aposentadoria. Médico perito, ou ele é médico e, além de médico, é perito, e para isso ele deve ter se especializado, deve ter feito uma série de cursos e saber que o segurado ou está enganando ou o quer enganar e dizer, o senhor não tem nada, ou então aceitar que existe uma doença chamada Huntington, que poucos conhecem, que aparece tardiamente. O presidente da CAS, que possui doentes de Huntington na família, criou um grupo de trabalho para levar os problemas apontados para os Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência. Por ser uma doença altamente incapacitante, é preciso que o Ministério da Previdência reconheça isso e que, com alguma antecedência, preventivamente, é a única forma de minimizar. Senão, a pessoa só vai ser aposentada a hora que já estiver numa cama sem poder se locomover ou coisa desse tipo. A representante do Ministério da Saúde lembrou que a doença faz parte da Política Nacional de Atenção às Doenças Raras, recém-lançada pelo governo. Mas a Previdência Social concordou que o Ministério está em débito por não atualizar a lista de doenças que garante o acesso ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. Estamos devendo, estamos em atraso com essa revisão dessa lista. Então, acho que o Ministério da Previdência tem que ser uma portaria interministerial. Estudantes estrangeiros que vivem no Brasil podem ganhar o direito de participar do programa Universidade para Todos. A Comissão de Relações Exteriores foi favorável à proposta, que agora vai ser analisada na Comissão de Educação. Somente estudantes brasileiros sem diploma de nível superior são beneficiados pelo programa Universidade para Todos. O ProUni do Ministério da Educação concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. No primeiro semestre deste ano, os candidatos concorreram a quase 192 mil bolsas de estudo em faculdades particulares.
O projeto, em análise no Senado, estende o programa a estudantes estrangeiros residentes em situação regular no Brasil. Na Comissão de Relações Exteriores, a preocupação foi quanto aos custos da proposta. O programa ProUni, se ele tem recursos suficientes para atender a todos os brasileiros. Aqui está claro que a prioridade é os brasileiros. Havendo recursos excedentes, esses recursos poderão ser usados para bolsistas estrangeiros também. Agora, o jovem residente que tem pais estrangeiros e que nasceram fora, eles já são brasileiros, eles vão ficar aqui e interessa a gente que eles sejam formados. E ficou para a próxima reunião a votação de um projeto que acaba com o sigilo bancário nas operações de crédito feitas por instituições oficiais brasileiras a outros países. Na reunião de hoje, os senadores pediram mais tempo para analisar a matéria. A intenção do autor, senador Álvaro Dias, é garantir o acesso à informação a empréstimos como que o Brasil concedeu a Cuba para a construção do Porto de Mariel. Nos valemos da Lei de Acesso à Informação e requeremos informações sobre os empréstimos concedidos a Cuba e a Angola. E o governo negou essas informações. Ou seja, está comprometendo, inclusive, um avanço que é a Lei de Acesso à Informação. É possível que haja cláusulas de confidencialidade relativas ao que interessa a outras nações, e a lei complementar número 105 já define que se houver qualquer indício de irregularidade e tudo, aí poderá, por decisão da Justiça, se quebrar o sigilo bancário. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão pagar ao Senado R$100 milhões pela folha de pagamento dos servidores da Casa. O contrato de concessão por 5 anos foi assinado hoje pelo presidente Renan Calheiros e a diretoria dos dois bancos. De acordo com Renan, o dinheiro será aplicado em melhorias no plenário e nas comissões, na modernização da TV e da Rádio Senado e no setor de processamento de dados. O programa EcoSenado é um dos vencedores da etapa distrital do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A matéria sobre o aproveitamento de resíduos de jardins foi a melhor na categoria reportagem cinematográfica. A premiação foi ontem à noite e hoje repercutiu no plenário. Eu quero saudar e parabenizar a equipe que realizou o trabalho denominado Reaproveitamento das Podas de Jardim, assim como todo o corpo de funcionários da TV Senado, que nos orgulham muito e nos motivam com sua dedicação. O programa selecionado foi exibido no final do ano passado e apresenta técnicas para o reaproveitamento de podas de jardim. Em um sítio nos arredores de Brasília, o EcoSenado mostra o trabalho do produtor rural Dario Ascar. Ele desenvolve há 6 anos técnicas para a produção de humus de minhoca utilizando o material descartado de podas de jardim. Segundo ele, técnicas que poderiam ser empregadas em todas as cidades brasileiras. O resultado seria a produção de adubo orgânico de qualidade em larga escala. As pessoas podam o jardim e não sabem o que fazer com o resíduo. Então, na falta como eles não sabem o que fazem, inevitavelmente esse resíduo ou é descartado em qualquer lugar por aí, no terreno baldio ou aqui na zona rural, ou então vai para o lixão. E esse resíduo ir para o lixão é um problema seríssimo, porque essa matéria orgânica ela vai sofrer um processo de decomposição anaeróbico, isso vai gerar gás metano, entende? Que é um gás, é um dos gases do efeito estufa, e é um gás problemático, porque é muito inflamável. O programa apresenta técnicas de compostagem que permitem transformar em 2 a 3 meses o que antes era apenas resíduo em adubo orgânico de alta qualidade. Eu olho isso tudo assim, para mim é tudo uma riqueza, tudo é uma coisa preciosa. O programa premiado será reprisado amanhã às 5h10 da tarde. O EcoSenado também está disponível em nossa página na internet. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.